Como vocês sabem, meu nome é Geraldo Saviani da Silva e nós estamos estudando este livro maravilhoso do Chico Xavier, que é O Nosso Lar. Ele foi escrito pelo espírito de André Luiz e descreve a vida no mundo espiritual. Geralmente a gente acha que vai para o céu ou para o inferno, não temos uma ideia do que é uma coisa nem da outra. Mas o André Luiz descreveu a vida no mundo espiritual. Ele tanto descreve o momento que ele sai da terra e vai para aquele lugar lá terrível onde ele fica durante 8 anos, sofrendo muito, sendo perseguido por criaturas horrendas que participam ali das trevas, né, daquele mundo inferior. E ele sai dali, depois de 8 anos, auxiliado pelo espírito chamado Clarencio, a pedido da sua mãe. E ele agora está num lugar muito lindo nesse capítulo do livro. Esse é o 10º capítulo, que se chama No Bosque das Águas. O que André Luiz está fazendo agora? Ele está conhecendo o local que supre a colônia Nosso Lar, a cidade Nosso Lar, com a água. O rio que alimenta esse reservatório se chama Rio Azul. E é uma coisa assim que vale a pena a gente estudar, porque a água, ela tem propriedades maravilhosas. Isso é muito sabido da criatura humana. A nossa ciência estuda isso há muitos anos e sabe que a água é absolutamente essencial para a vida na Terra. A gente pode afirmar com toda certeza que não haveria vida na Terra se não houvesse água. Se a água de repente desaparecesse, a vida desapareceria também. Nós não sobreviveríamos sem água. Nossos corpos, 70% deles é água. Então, portanto, sem água, sem vida. E o André Luiz, ele foi levado ao Bosque das Águas pelo Lívias porque ele queria saber mais da fonte de nutrição daquela colônia. Porque nós vimos no capítulo anterior que as pessoas ali não comem as comidas que nós comemos. Basicamente, eles retiram as propriedades vitais do oxigênio, que é respirado, ou do nitrogênio, não sei, dos gases da atmosfera. Eles retiram esse alimento é retirado através da respiração e da água. A água é muito importante para a colônia Nosso Lar. Praticamente toda alimentação, medicação é feita através da água. Então ele é levado no Bosque das Águas para essa pequena viagem. Aliás, eu não sei se a viagem é pequena ou não. Ele diz que a viagem durou 40 minutos, com paradas de 3 em 3 quilômetros, muito rápidas, e que a velocidade do carro que o levava era tão grande que ele não conseguia ver a paisagem em volta. Não consigo imaginar que velocidade que é essa, mas calculo que pelo menos uns 200 quilômetros por hora. Como ele parava a cada 3 minutos, não tem ideia, perdão, a cada 3 quilômetros, e ele viajou durante 40 minutos, teríamos que ter alguém capaz de fazer esse cálculo. Eu não tenho ideia, mas acredito que foi pelo menos uns 10 quilômetros de viagem aí, né? Alguém que é bom em fazer cálculos poderia fazer essa conta para nós, que seria muito interessante nós termos esta informação. Mas ele vai neste carro que se chama Aeróbus. E é também bastante interessante analisar essa questão, porque o Aeróbus é um carro que o André Luiz descreve em 1930 e pouco, né? O livro é de 1900 e... Deixa eu ver aqui que eu esqueci, é de 1943. 1943, ele descreve um carro que flutua a 5 metros de altura, ele diz.
ele não vê outra coisa que não sejam antenas que se ligam a lugar nenhum. Nós poderíamos dizer hoje que era um carro elétrico. Um carro elétrico alimentado por energia transmitida por micro-ondas, talvez. Já ouvi dizer que existem veículos que já dispensam as rodas, que eles flutuam. Por exemplo, os trens que correm naquelas linhas magnéticas, né, os trens bala, não encostam no chão. Mas é óbvio que esse trem aqui que o André Luiz usou, andou nesse tipo de um ônibus, ele fala que era muito grande esse transporte, como se fosse um trem mesmo. Ele estava a 5 metros do chão. Então, portanto, se era um trem tipo trem-bala, era de uma tecnologia muito superior à nossa. A alimentação me parece muito óbvia que era uma alimentação de energia elétrica, porque ele disse que o motor não fazia barulho, ele não ouvia barulho nenhum. E muito provavelmente a alimentação era por micro-ondas, que existe essa tecnologia, já ouvi dizer, de transmissão de eletricidade por micro-ondas, dispensaria os fios. Não sei da viabilidade disso, não é minha área, sou advogado e não engenheiro, mas a gente lê estas coisas e me parece que não deve demorar muito para vir em veículos assim fantásticos também para a nossa tecnologia. Bom, mais relevante que tudo isso é o fato que o André Luiz é levado pelo Lísias até o Bosque das Águas, que ele descreve como um lugar lindo, cheio de árvores, flores, com lagos maravilhosos, onde os casais vão namorar, vão fazer as suas promessas para a vida na Terra, para quando encarnar e provavelmente para a vida ali mesmo no nosso lar, não é? Não duvido que esse namoro, essa preparação para o casamento seja mais ou menos igual ao nosso, ou o nosso é mais ou menos igual ao do nosso lar, não sei, mas com toda certeza é cercado de promessas e de juras, como em todo lugar os casais gostam de fazer, né? Uma atividade bastante agradável. Muito bem. Mas ele está descrevendo, o Lísias está contando para o André Luiz, que aquela água toda ela é preparada para alimentar a população da cidade espiritual, nosso lar. E quem faz esse primeiro trabalho de limpeza e fluidificação da água é o Ministério da União Divina, que são os espíritos mais evoluídos, aqueles que estão mais próximos da divindade da cidade do nosso lar. Esses espíritos com enorme potencial magnético fluidificam e purificam uma água para que a população toda possa usar. Aí cada ministério faz o trabalho necessário, fazendo com que a água seja adaptada às necessidades do seu contingente. E quando a água volta a fluir no rio azul, ela está purificada e carregada de boas energias. Devemos pensar e fazer um comparativo com a água na terra. Lá a água é importante, na terra também é importante. Como nós sabemos que uma vez que o corpo humano morreu, não é mais possível que o espírito morra. Então nós podemos dizer, e eu acredito que não tenho nenhuma possibilidade de estar errado, que a água é muito mais importante para a criatura viva aqui na Terra do que no nosso lar. Mas ele dá um valor extremo para a água lá. E diz que aqui na Terra nós não damos esse valor, mas que um dia nós daremos. Vamos pensar na situação que se encontram os nossos oceanos hoje, totalmente poluídos. Nós lemos que o neto do Jacques Cousteau, quando chegou numa daquelas fossas abissais lá com seu equipamento de última geração, descobriu com muita tristeza que lá também já tinha saquinho de supermercado. Essa sujeira, essa poluição prejudica a fauna marinha,
prejudica a vida de modo geral. Nós, meus irmãos, precisamos aprender a cuidar da nossa água. Me parece que a lição do livro Nosso Lar, ela é narrativa, ela conta como é que é lá. Mas a lição que ela nos traz é: cuide do nosso ambiente, cuide da nossa água, cuide da nossa vida, preservemos a natureza. Meu Deus, nós precisamos tanto da água, que o mundo tem tanta água. No entanto, tem uma quantidade tão absoluta de sujeira poluindo esta água, poluindo o nosso mundo. E isto é basicamente por falta de cuidado. Porque se nós passarmos a termos zelo, se nós pensarmos antes de jogarmos alguma coisa, antes de inutilizarmos qualquer coisa, nós encontraremos uma maneira de reutilizar, de demorar um pouco mais para nós retirarmos aquilo da nossa casa e jogarmos no lixo. E eu pediria para você, especialmente para você, jovem, não jogue lixo na rua. Não permita que as pessoas joguem lixo nos bueiros. Não permita o desmando e o deselo com a nossa natureza. Falo com você, jovem, por quê? Porque você vai herdar o mundo que talvez a minha geração estragou, mas compete a você reformá-lo. Então vamos trabalhar, vamos lutar, vamos nos dedicar à transformação dos nossos hábitos, dos nossos costumes, para que o nosso mundo se preserve. Que Jesus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que assinem o nosso canal para nos ajudar a divulgar a doutrina espírita. Transmitam esse comunicado para os seus amigos. Afinal, Emmanuel diz que a maior caridade que nós podemos fazer para o Espiritismo é a sua divulgação. Que Jesus esteja com você. Até o estudo do nosso próximo capítulo.